Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus, não é? Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, para darmos continuidade aos nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema 105 e hoje nós vamos questionar o seguinte: tira, põe, deixa a mediunidade ficar? Eu tenho amigos do outro lado. O nosso estudo espírita dessa quinzena, nós vamos tratar do tema perda e suspensão da mediunidade. Ouçamos aí o que Allan Kardec nos fala sobre este assunto. O desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita é orgânica e, portanto, independente da moral. Vimos pessoas completamente incrédulas ficarem espantadas de escreverem sem querer, enquanto crentes sinceros não o conseguiam, o que prova que essa faculdade se relaciona com predisposições orgânicas. Mas já não acontece o mesmo com o seu uso, e pode ser bom ou mau, segundo as qualidades do médium. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 17 e 20. Na fala de Allan Kardec, não é? Fica evidente que a mediunidade, ela se deve a uma disposição orgânica do indivíduo, da pessoa, não é? E Kardec depois completa essa sua exposição sobre a mediunidade, informando que o médium de efeitos físicos, assim como o de comunicações inteligentes, não recebeu essa faculdade para o seu bel prazer. Ela lhe foi dada com a condição de usá-la adequadamente. Se abusar, poderá ser retirada ou trazer-lhe prejuízos. Os médiuns podem perder sua faculdade? Isso acontece com frequência, qualquer que seja o gênero da faculdade. Allan Kardec, em Revista Espírita, março de 1859, e em O Livro dos Médiuns, capítulo 17, respectivamente. Diante dessas palavras ou dessas colocações de Allan Kardec, não é? Então, nós vimos que a mediunidade vindo, né, de uma disposição orgânica, resta nos perguntar, então, como é que ela pode ser retirada ou como é que ela pode ser perdida? Num primeiro momento, parece que essas colocações de Kardec, elas estão inseridas num processo que, para nós compreendermos, a gente tem que racionalizar ou interpretar, né, o que a fala do Kardec, o discurso do Kardec ali. No texto lá do capítulo 15 do Livro dos Médiuns, né, Kardec ainda coloca mais uma observação, que diz o seguinte: mas quase sempre também não passa de uma interrupção momentânea que cessa com a causa que a produziu. Então ele está dizendo que a perda da mediunidade não passa de uma interrupção também, né? De uma interrupção momentânea e que volta à normalidade quando se encerra a causa que produziu essa paralisação. Então nos chama a atenção nessa fala do Kardec, né, o vocábulo interrupção. E ao que se deve essa interrupção momentânea ou constante da mediunidade? Ela se deve exclusivamente ao afastamento dos espíritos, tanto superiores quanto inferiores do médium, não é? E vocês podem questionar, inferiores também? Sim, inferiores também. Por quê? Pois esses espíritos inferiores, e a gente sabe que eles estão, as suas ações, né, estão subordinadas às ordens dos espíritos superiores ou mais elevados que eles moralmente, não é? Então, eles não podem agir
sem que eles tenham, digamos, uma permissão, não é, dos espíritos elevados a eles. Na realidade, gente, a mediunidade, ela não é retirada do médium, não é? Apesar das falas e de uma interpretação literal dessa ideia. Mas ela é cessada, ela é paralisada, ou seja, interrompida mediante o afastamento dos espíritos, né? Eles se afastam dos médiuns. Por quê? Porque se ela fosse retirada, ela teria que ser retirada do organismo. E uma vez retirada do organismo, ela podia ser colocada no organismo também, em qualquer momento da vida da pessoa, não é? A espiritualidade já vou colocar, não é, essa condição orgânica na pessoa para ela ter mediunidade. E a gente sabe que não é assim que ocorre. Assim, por fim, não falta a faculdade mediúnica no médium, não é? São os espíritos, tanto superiores como inferiores, que dela não se utilizam mais, passam a não se utilizar mais da mediunidade daquele respectivo médium. Ouçamos aí, mais uma vez, o que Allan Kardec nos fala no Livro dos Médiuns. O uso que se faz da mediunidade é o que mais influi sobre os espíritos bons. Podemos abandoná-lo quando ele a emprega em futilidades ou com finalidades ambiciosas e quando se recusa a transmitir as nossas palavras ou a colaborar na produção dos fenômenos para os encarnados, que apelam a ele o que precisam ver para se convencerem. Esse dom de Deus não é concedido ao médium para o seu prazer, e menos ainda para servir às suas ambições, mas para servir ao seu progresso e para dar a conhecer a verdade aos homens. Se o espírito vê que o médium não corresponde mais aos seus propósitos, nem aproveita as instruções e os conselhos que lhe dá, afasta-se e vai procurar um protegido mais digno. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 17. Eu só queria fazer uma ressalva, né? Lembrar que o que eu estou falando se aplica às mediunidades relativas à psicografia e à psicofonia. Eu estou falando especificamente desses tipos de mediunidade. Assim, meu caro amigo, se tiram ou se põem a sua mediunidade ou se deixam ficar, não é? Vai depender do uso que você fizer dela. Era isso o nosso bate-papo dessa semana, ou melhor, desta quinzena, não é? Agradeço a todos, espero que eu tenha me feito entender, não é? Quanto à mediunidade ser retirada ou não, não é? Porque seria bom a gente pedir para tirar a mediunidade da gente e pronto, não é? Então eu agradeço a todos, lembrando sempre que mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Fiquem todos com Deus, até a próxima e tchau.